Amém, gente querida. Infelizmente, essa semana a gente teve 2 escândalos envolvendo líderes evangélicos ligados à política. E a gente fica muito triste quando ouve essas notícias, porque a gente descobre com isso que a igreja ainda está muito tomada por gente que não tem firmeza profética, que não tem firmeza na coerência com aquilo que diz crer. Cristãos nominais, mas cujas vidas não refletem em nada o caráter de Cristo, muito pelo contrário, agem de forma contrária à simplicidade, à beleza do que o Senhor veio fazer nesse mundo e mostrar para a gente. Gente que nos seus corações erigiu ídolos, passou a servir a Mamon, a Baal, e aí acabou se tornando escândalo para o Evangelho. E a gente, na nossa simplicidade, é chamado pelo Senhor a viver com um coração puro no meio de uma geração pervertida e corrompida. A gente é chamado a constituir família no meio de um mundo cada vez mais promíscuo, cada vez mais aberto, numa geração, como a palavra diz, cada vez mais adúltera, cada vez mais sem compromisso. A gente é chamado a viver como uma comunidade do amor, onde o amor tem se esfriado de quase todos. A gente é chamado a ser ovelha no meio do lobo. E a gente descobre que tem um monte de lobo por aí, com pele de ovelha, não é? Se passando por ovelha. A gente é chamado a ser uma voz destoante no meio de uma cultura avessa à cultura do reino de Deus. A gente é chamado a nadar contra a correnteza. E isso, é claro, coloca a gente debaixo de muita pressão. A gente é pressionado muitas vezes a ceder em coisas que o Evangelho não negocia. E se não for a presença e o poder do Espírito Santo, a gente acaba cedendo. A gente crê que é possível sim viver um Evangelho ou uma vida coerente com o Evangelho nesse mundo, porque a gente tem o Espírito Santo para isso. A gente, assim como Jesus, enfrenta nesse mundo essa pressão. Jesus, quando estava no Getsêmani, na iminência de ser martirizado, debaixo de toda a pressão, sentindo o peso de todo o pecado no mundo nas suas costas, se sente muito triste, muito pesado, e ele pede para os discípulos o seguinte: vigiem e orem, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, que foi o Senhor da glória, o Senhor da história, ele falou assim: gente, olha só, o espírito está pronto, vocês nasceram de novo, mas a carne é fraca. Ele exige que vocês se preparem para resistir à pressão de ceder à cultura da Babilônia em que vocês vivem, da Roma, a cultura de Baal, a cultura de Mamon. Vocês precisam ser diferentes dessa geração. E Elias foi um profeta, que é uma referência de profeta no Antigo Testamento, não é considerado talvez o maior dos profetas do Antigo Testamento. Por isso ele aparece representando os profetas na transfiguração, lá com Jesus, e Moisés representando a lei. Elias, que foi esse homem poderosamente usado por Deus, ele profetizou no período do rei Acabe de Israel. E Acabe quase acabou com Israel. Acabe foi um rei que se abriu, era um rei fraco, que se abriu para o pecado, influenciado pela sua esposa, uma fenícia chamada Jezabel, que ficou conhecida por ser uma espécie de sacerdotisa de Baal, que, se casando com o rei de Israel, influenciou toda a nação a se curvar diante de Baal, e até mesmo os sacerdotes, os levitas, estavam corrompidos. Os profetas de verdade que existiam haviam sido mortos pela espada dos soldados de Acabe. Israel havia apostatado, estava longe do caminho do Senhor. E quem é que se levanta para enfrentar esse status quo adoecido de Israel? Elias. Elias se torna uma pessoa tão politicamente incorreta, tão inconveniente, tão irritante para aquele status que a sociedade estava vivendo de corrupção, que Acabe fala assim: já vem você de novo, seu perturbador de Israel.
A fama dele era de uma pessoa chata, perturbadora da paz de Israel. Porque Elias falava o que ninguém queria ouvir, mas era o que Deus estava falando. Porque Elias era fiel à aliança com Deus, porque Elias era zeloso. E muitas vezes, a verdade é que a gente também vive num mundo que está pressionando a gente. E a gente é chamado a ser exatamente assim, como Elias. Num dado momento, Elias desafia os 450 profetas de Baal. Elias fica angustiado porque ele diz assim: Senhor, todos os seus profetas foram assassinados, só restou eu. Só tem eu agora de profeta teu. Mas Baal tem 450 profetas que comem na mesa do rei. E ele fica inconformado com aquilo. E ele desafia aqueles 450 profetas. Olhem, coloquem a oferta ali. Se descer fogo do céu, se Baal fizer vir fogo do céu, Baal então é Deus. E aí aqueles homens fazem o altar, não desce fogo nenhum. Porque Baal era apenas um engodo de Satanás. Era apenas Satanás travestido. Mais uma dessas falsas religiões que surgem todos os dias aí. E Elias então ora a Deus e o fogo desce do céu e consome a oferta. E nesse momento então Elias é óbvio, tinha que cumprir o dever dele de profeta, de fazer a lei valer. E a lei de Deus dizia que todo falso profeta tinha que ser morto. E ele mesmo vai lá e mata os 450 profetas, cumprindo Deuteronômio 13, que determina isso na lei. E no momento que ele faz isso, a Jezabel fica tão revoltada que planeja matar ele. Diz o seguinte: olha, em 24 horas, amanhã até essa hora Elias tem que estar morto. Vão atrás dele, eu quero a cabeça dele. Isso se torna o grande desejo da então rainha de Israel, essa pagã, essa idólatra, sacerdotisa diabólica. E Elias, é claro, ser humano, como nós, acuado, com medo de ser morto de forma cruel, quem sabe o último profeta de Israel, ele vai para o deserto e caminha um dia no deserto. E depois de caminhar um dia, ele se senta embaixo de uma árvore. E com o coração muito pesado, ele pede a Deus a morte. Senhor, eu já fiz tudo o que tinha que ser feito. Eu estou cansado de fazer o trabalho sujo, no meio de um povo infiel, de um povo que não quer nada com o Senhor. Estou cansado de pregar e ninguém está nem aí para a verdade. Eu estou cansado de me posicionar como servo teu e com isso atrair sobre mim só hostilidade. Eu estou cansado de entregar minha vida, entregar tudo que eu tenho, que eu sou e só ver a recompensa da maldade sobre mim. De gente que me odeia. É só isso que eu consigo colher no meio desse povo. Senhor, a vida, para mim, acabou, Senhor. Me leva. Esse era o desejo humano de Elias. Ele queria dar fim àquele sofrimento. Ele queria estar com Deus em glória. Ele queria a eternidade que Deus guarda para os seus. E aí ele, depois de fazer a sua oração, ele dorme. E diz o texto que um anjo acorda ele com um pão assado na brasa e com uma jarra de água, e diz para ele: Elias, come, porque com a força dessa refeição, você tem um longo caminho pela frente. E nos próximos 40 dias e 40 noites, ele caminha pelo deserto até o Monte Horebe, jejuando, com a força simplesmente daquela refeição que o anjo tinha dado. Deus supre ele sobrenaturalmente. E ele chega então no Monte Horebe e entra numa caverna e fica ali até o Senhor então aparecer a ele, e vai se dar o diálogo que a gente vai ler aqui agora. 1 Reis 19, verso 9, diz assim: a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo,
mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Novamente. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. E Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. A situação de Israel era grave. Deus já havia alertado o povo através de Elias, com seca, com fome, com crises que o próprio Deus tinha gerado para ver se o povo abria os olhos, se o povo se quebrantava. E tudo que a gente vê é um povo que se mantém rebelde. E Elias tem sobre si o peso de ter que enfrentar isso, de ter que ser uma voz destoante, de ter que ser a voz que confronta toda essa situação. Ele mesmo se identifica como alguém muito zeloso. E a pergunta é: será que eu e você entendemos que em Cristo nós também temos o desafio de ser muito zelosos em ser profetas no meio de uma geração apóstata, ou seja, que nega o Senhor, que nega a fé e a verdade da palavra de Deus? Será que a gente tem se posicionado assim? Será que a gente pode dizer que a gente tem enfrentado aquela postura de cristãos, por exemplo, que de algum modo negociam o aborto e acham que é só uma questão ideológica, que isso não é uma ética do reino de Deus, que pervertem a palavra para tentar encontrar fundamento para o adultério, para a promiscuidade sexual? Será que a gente está disposto a ser zeloso e ser uma voz discordante de todo esse contexto que a gente vive, de vigiar, por exemplo, dentro da nossa casa, o que nossos filhos estão assistindo? Será que a gente tem sido zeloso em vigiar o que nós mesmos estamos assistindo na Netflix? O que nós mesmos temos praticado na nossa vida profissional? Que ética é essa que a gente tem vivido, que tem produzido muitas vezes uma igreja que professa Jesus, mas que não vive segundo o caráter de Jesus? Foi isso que Elias enfrentou, gente. É exatamente o contexto que a gente vive hoje, infelizmente. Muita gente na sociedade e, consequentemente, dentro da igreja, vive na prática como se Deus não existisse, como se Ele não estivesse presente, como se o juízo dele não fosse severo, como se Ele não fosse dar um ponto final na história e trazer à luz todas as coisas. Vive sem temor a Deus. Perdeu-se o temor a Deus. E aí muitos cristãos se sentem pressionados a tolerar e a aceitar o que é inaceitável e intolerável à luz da palavra de Deus. E muitos têm a tendência de se omitir, de se isolar, de ficar acuados, de ficar retraídos, e se esquecem da identidade que foi dada pelo Senhor à igreja, de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que a gente está aqui para irritar as trevas, para acabar com as trevas, para lançar luz sobre as trevas. Mas não importa o tamanho da pressão que você e eu temos sofrido, o que esse texto vai mostrar para a gente é que Deus está com a gente no meio das lutas e das pressões. Amém, irmãos? Isso a palavra garante para a gente.
A nova aliança em Cristo pressupõe um reino de sacerdotes. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos um reino de homens e mulheres que estão dispostos a ser boca de Deus, a se posicionar de forma a mostrar a presença de Deus, a vida de Deus, a palavra de Deus para o mundo em trevas. Ela ilumina o entendimento do homem. E o nosso dever, gente, é continuar firmes, mesmo que aparentemente Deus tenha se distanciado. E é isso que a história de Elias mostra para a gente. O primeiro desafio que o exemplo dele dá para a gente aqui nesse texto é que a gente precisa ficar firme quando muitos desprezam a aliança. Ele fala isso 2 vezes. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Senhor, eles estão matando os profetas. Senhor, eles não querem nada contigo. E Elias ganha a fama de ser o perturbador. Elias, o problema está em você. Você que é um antipático. Você que fica dando pedrada de púlpito. Você que fica pregando assim de uma forma muito incisiva, não é? Muito dura. Elias, que isso, cara? Relaxa. Deixa rolar, vamos viver a vida, Elias, para de ser tenso, você tem que ser mais humano, você tem que se permitir mais, vamos nos permitir, não é? Deixa a vida nos levar. Elias, para de ser legalista, Elias. E ele absorvendo isso na vida dele, e ele tendo que se posicionar diante dessa situação, tendo que levar esse peso por ser o cara que nos nossos dias ia dizer assim, olha gente, sexo é só dentro do casamento. Relação sexual é para quem é casado e está debaixo de uma aliança com Deus. Ah, mas todo mundo não interessa, a gente não tem uma aliança com todo mundo, a nossa aliança é com Deus. E ele fala, Senhor, ninguém está nem aí para aliança. É ele que é o cara que falaria hoje, olha, compra e venda de voto, curral eleitoral dentro de igreja, de jeito nenhum. A gente não quer evangélicos na política que participam desse tipo de coisa. A gente quer verdadeiros cristãos na política. A gente quer ver discípulos de Jesus sendo eleitos. É claro que a gente quer. Gente com a ética do reino, que vai ser luz no meio das trevas. Gente que está disposto a ser exonerado e até morto para ser luz no meio das trevas. Gente que está disposto a atrair sobre si esse tipo de hostilidade. Gente que tem uma atitude ética no trabalho, gente que não se conforma com os esquemas, gente que não comunga com a iniquidade, gente que não faz uso de álcool, ou seja, qual for o recurso, como um analgésico para as dores da alma, porque sabe que o vinho e a cervejinha não vão resolver os verdadeiros problemas da alma, que o Evangelho deixa muito claro quais são, oriundos do pecado, e só em Cristo a gente trata a alma, só Ele, só o poder do Espírito Santo, só a santificação. E Elias era esse cara que pensava a vida em termos da aliança. Será que a gente pode dizer isso hoje? Olha, Jonas, eu sou esse cara que pensa em termos da aliança. Eu não me conformo com o mundo do jeito que está. Eu não quero entrar para a estatística da falsa profissão de fé, do cristão nominal, do cristão que frequenta a igreja domingo, do cristão que entrega o dízimo, com isso se sente no direito, na liberdade de viver como quer. Não é esse que eu fui chamado a ser. Eu sou chamado a ser um discípulo de Jesus. E a gente precisa buscar hoje ser uma igreja de homens, mulheres, jovens e crianças dispostos a dia negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o nosso Senhor e viver para a glória dele, apegados à aliança que a gente tem com ele. Esse é o primeiro exemplo que Elias dá para a gente. O segundo, em relação a gente ficar firme nesse caminho, ele fala, seria o seguinte, fique firme, porque o Senhor sustenta os seus. Vou voltar um pouquinho no versículo 5 também do capítulo 19, em que ele diz assim, olha, depois ele se deitou embaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levanta e come. O anjo toca nele e diz assim, levanta e come. Eu vim da parte do Senhor para servir você com um pão assado na brasa e com água,
mas não é um pão e uma água qualquer. Eu vim aqui servir a você sobrenaturalmente da parte de Deus, uma tal refeição que você pelos próximos 40 dias vai caminhar e 40 noites e vai chegar ao seu destino. Deus já havia suprido Elias, servindo ele com corvos. Corvos foram usados para levar a comida para ele. Deus tinha dado a Elias a experiência de ser servido pela viúva de Sarepta, em que o azeite da botija e a farinha se multiplicavam e não acabavam sobrenaturalmente, o próprio Deus alimentando ele e a viúva num tempo de fome, a fome e a seca que ele mesmo, o profeta, tinha profetizado e da qual agora ele estava sofrendo. E pela terceira vez, Deus sobrenaturalmente vem em socorro de Elias para alimentar ele no momento em que ele só conseguia pensar em morte. Para dizer assim: Elias, está difícil, tem sido dias difíceis, mas quem te sustenta sou eu. O filho pródigo saiu da casa do pai com muitas riquezas. O que ele fez? De uma hora para outra ele não tinha nada. Por quê? Porque ele se apoiou na sua própria riqueza. Mas Elias não tinha nada. Não tinha nada. E o Senhor era quem servia ele. E o Senhor era quem sobrenaturalmente fazia a comida chegar e alimentou o coração dele. Salmo 37, 25, o salmista diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi o justo desamparado, nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Há uma promessa de Deus para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que confiam nele. O Senhor não nos promete o que a gente não precisa, mas Ele nos ensina a viver contentes em qualquer circunstância. Não só o nosso alimento físico, o nosso sustento físico, mas o sustento da nossa própria alma vem dEle. É Ele quem nos sustenta e quem nos garante. Muita gente está preocupada nesse tempo aí de pandemia, né, impossibilidade de perder o emprego, alguns já perderam. Mas esse não é o momento de você desistir de tudo, correr e se isolar numa caverna. Esse é o momento de você pedir a Deus a experiência sobrenatural que Ele dá a todo aquele que está diante dEle, que confia nele, que crê na provisão dEle. Porque senão, qual a diferença que a nossa fé faz? A fé faz diferença exatamente nesse momento, em que eu não tenho soluções, e eu vou descobrir e eu vou obter essas soluções em Deus, na sua providência. Terceiro lugar, fique firme. Mais uma palavra de encorajamento no exemplo de Elias. Fique firme porque o Senhor está falando. O Senhor continua falando. A primeira forma como o Senhor fala com Elias é através de perguntas. No verso 9 e no verso 13, ele faz a mesma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias, espera aí, você não é aquele profeta que eu usei tantas vezes? Você não é aquele profeta que eu ungi? Você não é aquele que tem intimidade, que me conhece, que tem muito zelo, como você mesmo fala? Se você é esse famoso profeta Elias, que incomoda as trevas onde está, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? E muitas vezes, Deus também está falando com a gente através de perguntas. O que você está fazendo? Você se esqueceu de quem você é? Você se esqueceu de quem eu sou? Você se esqueceu das promessas de Deus? Você se esqueceu de que você serve a um Deus todo-poderoso, que pode abrir as portas onde você só vê porta fechada, que pode libertar onde você tem visto escravidão, que pode curar onde você tem visto enfermidade? Por que você só vive na perspectiva do negativo e das coisas ruins que acontecem? Por que você, Elias, deu lugar ao medo? Por que você se deixou abater e está acuado aí nessa caverna? Você se esqueceu de quem você é? O que você está fazendo aí, Elias? E o Senhor ordena que ele saia daquela caverna. Ele diz assim no verso 11: saia e fique no monte,
porque a presença do Senhor vai passar. O Senhor fala nas coisas mais ordinárias. É isso que essa passagem mostra. Diz o texto que veio um vento forte e rachou o monte e quebrou pedra, uma coisa tremenda, e Deus não estava ali. E aí depois veio um terremoto estrondoso, e diz o texto que Deus não estava ali. E aí veio um fogo, e Deus não estava ali. Certamente Elias estava com a expectativa de que Deus fosse mais uma vez se manifestar de forma estrondosa, e Deus faz coisas estrondosas acontecerem sem a presença dele. Porque Elias tinha tido a experiência do Carmelo, em que o fogo desceu sobre o holocausto, não é? Mas aí vem um murmúrio de uma brisa suave, uma coisa tão delicada, tão simples. E diz o texto que a glória de Deus era tamanha que Elias pegou a capa e tapou o rosto, por causa do fulgor da glória do Senhor. O que Deus estava falando para Elias era o seguinte: para de achar que porque está silêncio, que porque você está sozinho, que porque você está isolado, porque você está com a alma pesada, com o coração cansado, eu não estou com você. Nunca pense isso, Elias. Jonatas, você que está me ouvindo, nunca deixe a sua mente e seu coração desprezarem tanto que Deus tem feito por você, sido para você, e a graça dele te cercando, e ele abençoando a sua vida, a sua casa, os seus filhos, e de tantas formas a sua vida, e porque nada estrondoso e maravilhoso e tremendo aconteceu, é sinal de que Deus me abandonou e eu quero a morte. É como se Deus estivesse falando assim: Elias, que negócio é esse? Você está com medo da morte? Você está acuado? Você está abatido? Não faz isso, sai dessa caverna, vai para fora. Porque é fora dessa caverna que você tem uma missão, que você não pode se esquecer dessa missão. É lá que eu vou te usar. E Deus confronta Elias com essa atitude de se retrair, de se recolher, de se fazer de vítima. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa fé no Senhor não é triunfalista, no sentido de que assim, se o Senhor está comigo o tempo inteiro, eu tenho que ter endorfina a 1000 por hora. Não é isso. A gente se abate, é normal. O que a gente não pode deixar é que esse abatimento tire a gente da missão. É que esse abatimento desvie o nosso foco de Deus e da glória dele. O que a gente não pode achar que a missão tem a ver com a gente. A missão tem a ver com a glória de Deus. E quando a gente olha para a glória de Deus, a gente não fica preso numa caverna, mas a gente sai para ouvir a Deus e para ouvir o que ele tinha falado. Deus não completou o que ele tinha falado para Elias enquanto ele estava dentro da caverna. Ele só falou: vai lá para fora, que é lá que eu vou falar com você. A minha missão para você está lá fora. E aí agora sim o Senhor fala sobre ele, qual seria a missão dele. E a missão dele consistia no seguinte: vai lá e unge Hazael como rei da Síria. Síria era a maior inimiga do povo de Israel, do reino do norte. Era o pesadelo de Acabe. E Deus fala assim: Elias, não pense que tudo que você falou e todo o juízo que eu levei para cima de Israel vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar. Eu vou executar o meu juízo através do rei da Síria. Você vai lá e vai ungir ele, para mostrar que a situação em Israel é tão absurda, a apostasia, o adultério espiritual é tamanho, que eu vou usar um rei ímpio, um rei sírio, para trazer juízo sobre eles. E quem esse rei não matar, Jeú, que você vai ungir como rei de Israel, vai matar. E quem Jeú não matar, Eliseu, que vai ser o profeta que vai te suceder. Então ele fala assim: Elias, eu vou te dar descanso, você está cansado, está certo. Você quer estar comigo, viver eternamente comigo, você não aguenta mais ter que lidar com tanto peso, você é humano, é natural. Mas a sua missão ainda não acabou. Vai lá e cumpre aquilo que eu te chamei a cumprir. Essa é a palavra do Senhor. Fique firme. Fique firme quando ninguém mais é firme. Fique firme porque é o Senhor que sustenta os seus. Fique firme porque o Senhor ainda está falando.
porque o Senhor não terminou a sua obra, porque o Senhor ainda vai completar a sua obra na sua vida. Fique firme. Em quarto lugar, porque sempre haverá um remanescente. Olha como é que essa história se conclui no verso 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias, você está acreditando que você está sozinho, mas você não está sozinho. Tem 7.000 lá. O que é 7.000 para toda uma nação que tinha centenas de milhares? É pouco. Mas para Deus é melhor ter pouca gente fiel a Ele do que ter milhões e milhões de gente que não quer nada com a verdade, que não quer nada com a justiça. Deus não se impressiona com números, Deus se impressiona com gente pecadora, mas que busca viver uma vida de integridade, fiel a Ele, gente que no meio de toda a pressão do mundo, da sociedade, dos amigos da faculdade, dos amigos do colégio, da corrupção no trabalho, está determinada a ser muito zelosa diante dEle. E aí Deus fala assim, Elias, você pensa que você está sozinho, porque a sua visão é pequena, a sua visão é muito curta. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Eu vejo todos os israelitas nesse momento, tem 7.000 entre eles, que não se curvaram diante de Baal, que não são servos dessa cultura, mas são servos do Deus vivo. E através deles eu vou recomeçar essa nação, eu vou recomeçar um novo tempo. Aqueles que Deus vai usar são esses que vão fazer história, que vão transformar a história da região oceânica, a história de Niterói, a história do Brasil. É um punhado de gente fiel a Deus, é um punhado de gente que é humana como Elias, que às vezes quer ir para a caverna, que às vezes quer se isolar, que fica com medo, mas que tem tanta intimidade com Deus, que essa noite o Senhor está falando assim, sai da caverna, porque a missão ainda não acabou. Você tem um propósito nessa igreja, você tem um propósito dentro da sua casa, na vida do seu filho, no seu casamento, você tem uma missão, e você é a boca de Deus ali, você é o discípulo de Jesus, você é quem foi chamado para fazer diferença ali, você é que vai brilhar como luz no meio das trevas, de modo que se você tem enfrentado lutas e perseguição, você tem sido de fato um profeta de Deus nesse tempo. Essa é a palavra de Deus. Você não pode se distanciar da comunhão. Procure esses 7.000. Onde é que estão os 7.000? Onde é que está esse grupo de gente que ama o Senhor, que tem buscado o Senhor? Sabe onde está? É esse pessoal que está aí, na célula virtual. Pô, gente, mas a célula virtual está tão desmotivante, né? Está cansativo, né? Você entra na célula virtual para quê? Para ser servido? Ou para abençoar vidas? Pô, domingo, pô, cheio de esquema, né, por causa da pandemia, pô, cheio de cuidado que a gente tem que ter, não sei se eu vou à igreja não, tem que se inscrever antes. Gente, o que é isso? É como se você estivesse desprezando um banquete da parte de Deus. Deus fala para a gente estar junto, que a gente não deve deixar de se congregar. A gente está com uma situação de controle epidêmico, mas a gente está autorizado pelas autoridades a estar reunido. Então uma coisa é eu não ir, porque eu tenho limitações que me impedem e estou sendo prudente diante de Deus. Amém. Outra coisa, eu não vou porque eu não estou afim. Tem uma coisa errada aí no coração. Eu estou cansado já dessa célula online. Gente, se eu sou desses 7.000, eu quero estar onde Deus está presente, e Ele está presente no meio do seu povo. E Ele quer usar o povo dEle. Porque aí quando eu vir esses 7.000, eu vou falar, eu não estou sozinho, eu pensava que eu estava sozinho. Eu pensava que eu era o único, mas tem gente lá que está igual a mim, sofrendo também, que é humana, que passa luta, que passa tribulação, que às vezes vai para dentro da caverna, mas essas pessoas é que Deus vai usar para falar, sai da caverna, vamos embora, cumprir a missão, tem uma missão aí pela frente. Não se deixe, primeira aplicação aqui, para você guardar, não se deixe abater pela infidelidade alheia. Primeira coisa que a gente tem que guardar no coração é que não importa o que o mundo tem feito,
não importa o quanto a sociedade se corrompeu, não importa quantos escândalos surgiram e venham a surgir a respeito de lideranças evangélicas, eu não vou me abater, porque o meu coração está firme no Senhor, porque eu estou focado no Senhor e na glória dEle, porque a minha vida é dEle, para Ele, por meio dEle, hoje e para todo sempre. Então não se deixe abater pela infidelidade alheia. Você vai ver gente falhar. Nós, pastores, líderes, muitas vezes podemos falhar. Nem sempre a gente está sensível, nem sempre a gente está atento. Você vai ver gente da sua família que te ama falhar com você. Você vai ver gente que você ama ser infiel a Deus. Seus pais sendo incoerentes dentro de casa. Você, muitas vezes, que professa a fé em Jesus, pode agir de forma incoerente com eles. Mas não se deixe abater por essa infidelidade. Continue, fique firme na busca de uma vida coerente com o Evangelho. Segunda aplicação, procure o seu sustento no lugar certo. O sustento de Elias vinha do lugar certo, porque ele vivia buscando o Senhor e vivia a vida dele em termos da relação dele com Deus, de modo que até no momento mais difícil da vida dele, em que ele pediu a morte, ele pede a morte para Deus, porque ele pensava assim, Ele é o Senhor da vida e da morte, é Ele quem determina isso. Então, o meu sustento vem dEle. Se eu estou vivo, foi porque Ele me deixou vivo. Se eu quero morrer, eu tenho que pedir para Ele, porque eu não tenho o direito de tirar nem a minha própria vida. Ele tem. E ele então buscava o socorro no lugar certo. Onde é que você tem buscado sustento, motivação, alegria para viver? No meio de tanto abatimento, não tem outro lugar para buscar senão o Senhor, senão a presença dEle. Terceiro lugar, terceira aplicação, ouça a voz do Senhor nas coisas mais simples. Não fique achando que algo diferente tem que acontecer, que a sua rotina está monótona, está chata. Tem que ter uma coisa diferente, tem que ter uma sensação. Não tem que ter nada diferente, sensação nenhuma. Tem que ter alguém firme diante de Deus, querendo viver para Ele, querendo ser simplesmente um discípulo de Jesus, impopular, muitas vezes politicamente incorreto, muitas vezes que não vai ter muitos likes nas redes sociais, que vai publicar coisas que ninguém vai estar nem aí, porque ninguém está nem aí para a virtude. As pessoas estão aí para todo tipo de lixo, que ganha grande popularidade nas redes sociais, mas a virtude, pouca gente está aí para isso. Ouça a voz do Senhor nas coisas mais simples. Senhor, quero ser grato pelo alimento, pela família, pela igreja, por esse ar que eu estou respirando, por esse lugar lindo que o Senhor me deu morar. Quarta e última aplicação, a vida viva em comunhão e verá que você não luta sozinho. Vive em comunhão, porque vivendo em comunhão, você vai descobrir que tem gente que também está passando por sofrimentos iguais aos seus. Como Pedro fala, não é? Vocês têm que saber que sofrimentos iguais aos de vocês estão se cumprindo na sua irmandade, espalhada pelo mundo, no mundo inteiro. Tem gente sofrendo por ser fiel a Deus, mas gente também que está firme, porque se contenta em saber que tem contentado a Deus. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de Elias, pelo legado que ele deixou. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós na cruz, pelo Teu exemplo de alguém que sofreu até o fim e no momento de maior dor, de maior luta, se apegou à aliança, se apegou à missão e viveu para a glória do Pai. Que o Senhor venha nos fazer uma igreja, Senhor, que sai da caverna, que se liberta de todo o grilhão, de todo o peso, de tudo aquilo que pode nos manter abatidos, que a gente dê um passo de fé, Senhor, para fora da caverna, que a gente, num ato de fé, Senhor, esteja presente em tudo que é possível, online ou presencial, com toda a prudência, mas buscando viver uma comunhão intensa, que vai nos fazer enxergar o que o Senhor tem feito de tão poderoso e milagroso na vida daqueles que o Senhor chamou. Faz assim, continua avivando a Tua igreja, continua
nos fazendo, nesse tempo de crise, de luta, te buscar ainda mais intensamente, te buscar ainda com maior avidez, te buscar como gente que tem aprendido a te amar. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Senhor.